as boas-vindas para o professor Monteiro. Muito obrigada por estar aqui. E vamos lá. Por favor. Bom, então, boa noite para todos. Boa noite. Bom, como é costume, assim, no Sangaku Sesshin, quer dizer, nós temos, assim, como é que se diz, uma prática conjunta, né, entre esses elementos, assim, mais propriamente da prática, quer dizer, as palestras. Bom, nesse Sangaku Sesshin, nós vamos trabalhar, quer dizer, as palestras, assim, muito em cima de um texto específico, de um texto chamado Abhidharma Kosha, quer dizer, da autoria de Vasubandhu. Mas, né, antes de adentrar, quer dizer, na aula inicial, quer dizer, na aula de hoje, eu gostaria de falar um pouco, né, sobre por que eu senti a necessidade de abordar esse texto. Inclusive, quer dizer, em todo esse contexto, desde meu retorno ao Brasil. Bom, vejam bem o seguinte. Eu residi na Ásia, né, entre 1985 e 2005. Bom, 18 anos no Japão, 2 anos em Taiwan. Agora é curioso, né? Na minha fase final em Taiwan, eles já tinham me solicitado que ensinasse alguma coisa sobre uma escola budista chamada Yogacara, que ensinasse alguma coisa sobre a escola Yogacara em meu retorno ao Brasil. Ou então, logo desde aqueles primeiros meses do meu retorno ao Brasil, vamos supor, aqueles primeiros 8 meses que eu residi praticamente no Templo Zulai, lá em São Paulo, Cotia, eu fiquei com a minha atenção assim, extremamente voltada para uma escola posterior do budismo, a escola Yogacara. Bom, eu cheguei a escrever um pequeno livro sobre o assunto. E foi uma coisa curiosa, né? Porque, com base nesse livro, eu não vou dizer todos, mas pelo menos uma parte considerável dos ensinamentos que me pediram para dar nos meus primeiros anos no Brasil, foram praticamente todos centrados assim nessa escola. Bom, eu não vou dizer que isso tenha sido ruim. Pelo menos, né, foi possível, né, fazer circular alguns textos dessa escola mais recente. Acredito também, né, que algumas pessoas, quer dizer, foram razoavelmente assim, bem impactadas por esse tipo de ensinamento. Isso até criou uma certa atmosfera, né, que vamos estudar Yogacara, uma atmosfera que até um determinado momento, né, me parece que foi bastante positivo. Agora, por que a partir de um determinado momento eu senti uma necessidade forte, né, quer dizer, de mudar o foco, né, desse ensinamento Yogacara para o Abhidharma Kosha ou para o Abhidharma de um modo geral? Bom, existem várias razões. Eu vou procurar explicar algumas delas. Mas a primeira razão importante, geralmente quando nós recebemos ensinamentos de uma maneira assim mais formal, eu acredito que não difere muito, por exemplo, entre a tradição japonesa ou tibetana nesse ponto. Se fala muito, por exemplo, nas famosas 2 modalidades do vazio. Quer dizer, que existiria uma primeira modalidade, que seria o vazio do Atman, ou seja, que nós analisamos os 5 agregados e concluímos que não existe um Atman no interior dos agregados. E que existiria uma segunda modalidade do vazio, que seria o vazio dos Dharmas.
Tanto que, por exemplo, os próprios agregados seriam vazios. Bom, é curioso que muitas vezes na forma de ensinamento, né, que ocorre dentro das escolas do Mahayana, existe uma tendência forte em colocar, por exemplo, que o vazio dos Dharmas é mais profundo que o vazio do Atman. Ele é a característica assim, do Mahayana. Então, na medida que o vazio dos Dharmas seja mais profundo, né, não existe uma necessidade assim, muito grande de focar no que seja o vazio do Atman. Mas praticamente toda a experiência dos encontros, os diálogos que eu tive aqui no Brasil, né, com os praticantes de praticamente todas as tradições do Mahayana com que eu tive condições de encontrar, apontou, né, que esse tipo de abordagem, né, é pelo menos problemático. E eu vou dizer isso por várias razões. A principal delas, né, é que para que o vazio dos Dharmas se torne problema para nós, é uma condição absolutamente indispensável que nós tenhamos clareza do vazio de Atman. É preciso ter perfeita clareza do que o vazio de Atman significa. Não adianta ficar dizendo que é um ensinamento do pequeno veículo, que é um ensinamento Hinayana, porque se nós não tivermos perfeita clareza disso, né, o famoso vazio dos Dharmas não vai poder nem mesmo se tornar problema para nós. Aí deu para perceber, né, durante esse longo processo assim, de encontros, de diálogos, né, que isso que nós consideraríamos o consenso entre todas as escolas budistas, que seria o problema do vazio de Atman, né, ele não é tão bem compreendido quanto geralmente assim se pensa, dentro dessa visão, por assim dizer, mais hierárquica dos ensinamentos. Bom, isso me fez sentir, assim, cada vez mais, quer dizer, uma necessidade muito forte de um certo retorno, né, a certos elementos assim mais básicos assim do ensinamento. Bom, uma segunda questão, né, que me fez sentir, né, que o retorno a esse tipo assim, de abordagem, né, se torna cada vez mais importante. Eu não sei quantos de vocês, né, tiveram assim, a experiência de vivenciar por dentro, né, diversas escolas, diversas tradições Mahayana. Bom, quando nós adentramos essas diversas escolas, geralmente, por exemplo, como elas têm um desenvolvimento assim, bastante posterior, e muitas vezes até isolados assim, uma das outras, nós percebemos que existem formas de compreensão, existem linguagens que diferem tão radicalmente umas das outras, que às vezes é até difícil que duas escolas entendam assim, com mais clareza o que elas estão querendo dizer. Nesse ponto, o estudo do Abhidharma Kosha ele também tem uma importância muito grande. Porque na medida, né, que ele trabalha com os conceitos básicos do budismo, em um nível assim, anterior, quer dizer, a essa divisão entre as muitas escolas do Mahayana, eu acredito que a compreensão desses conceitos de base, né, possa nos ajudar bastante, né, a desenvolver uma compreensão mútua. Bom, gostaria de dizer que se nós formos excetuar os países do budismo Theravada, do budismo do sudeste da Ásia, que são países assim, que têm uma tradição de Abhidharma completamente diferente da do Abhidharma Kosha, nós poderíamos dizer que praticamente em todos os países do Mahayana, o Abhidharma Kosha ele sempre foi a base do aprendizado do Abhidharma. Ou seja, de certos aspectos básicos, fundamentais do pensamento budista. Nós poderíamos dizer, vamos supor, dentro do budismo Mahayana nós teríamos duas tendências assim, historicamente formadas. Seria, primeiro, o budismo Mahayana como ele existe, por exemplo, na Ásia Central. Então, Tibete, Mongólia, Sikkim, Butão, todos esses países. Dentro, quer dizer, dessa vertente, o Abhidharma Kosha ele sempre foi o
texto fundamental no estudo do Abhidharma. Ele não foi um dos, se vocês forem, por exemplo, observar, dar uma rápida olhada, por exemplo, no Tripitaka tibetano, vocês vão perceber que quase tudo que existe sobre Abhidharma no Tripitaka tibetano é ou o Abhidharma Kosha ou comentário sobre o Abhidharma Kosha. Quer dizer, a obra tem uma centralidade quase absoluta dentro desse universo. Agora, se nós formos nos voltar para o outro universo histórico do budismo Mahayana, ou seja, o Mahayana do Extremo Oriente, concretamente falando, o Mahayana conforme presente, por exemplo, na China, na Coreia, no Japão, em regiões do Vietnã, aí nós vamos perceber que, embora, quer dizer, alguns textos mais antigos do Abhidharma tenham sido traduzidos para o chinês, mas que, de um modo geral, né, o Abhidharma Kosha, nas duas traduções existentes no chinês, pelo menos a partir de um determinado momento histórico, até os nossos dias, ele sempre se constituiu no centro do aprendizado do Abhidharma. Quer dizer, então existe aí, né? Quer dizer, todo um universo comum. Vamos supor, se nós pegássemos budistas do Japão, da China, da Coreia, do Sikkim, do Butão, do Tibete, da Mongólia, a única dificuldade grande que nós teríamos aí seria a diferença das línguas, porque não tem nenhuma tradição dentre estas que não conheça o Abhidharma Kosha, ou em que o Abhidharma Kosha ele não seja, né, como é que se diria, né, a base do aprendizado do Abhidharma. Quer dizer, então existe aí um fator que eu pessoalmente gostaria muito de valorizar aqui no contexto do nosso budismo brasileiro. Agora, existe um terceiro fator, e aí a respeito desse terceiro fator, né, a minha convicção, quer dizer, só tem feito se fortalecer. E existe aí, né, um preconceito assim, extremamente forte, que consta assim, por exemplo, que budismo é não pensar, não refletir. Essa seria a postura correta do budismo. Mas se nós formos analisar, né, certamente existe no budismo uma certa dimensão assim, da realização do caminho, ou da realização dos diversos estágios do caminho, que é alguma coisa que não pode ser, em momento algum, reduzida a uma pura e simples compreensão. Mas a compreensão, ela sempre esteve na base dessas realizações. Ou seja, sem desenvolver primeiro, quer dizer, com o máximo de clareza, uma compreensão conceitual da impermanência, da insatisfatoriedade, do vazio de Atman, dos 5 agregados, ou dos outros fatores, né, como as entradas ou as esferas. Então, qualquer possibilidade de uma entrada nos caminhos supramundanos se torna excluída por definição. Então, né, eu gostaria de voltar a enfatizar, quer dizer, a importância desse elemento conceitual, de ter pelo menos clareza, né, da impermanência, da insatisfatoriedade, do vazio de Atman, dos 5 agregados, e independentemente, né, de se esse é o ponto de vista final, definitivo do budismo, o que é certo é que sem ter clareza dessa perspectiva, nós não vamos avançar muito no caminho budista. Bom, um ponto final a respeito de por que esse estudo é importante. Bom, esses primeiros 3 tópicos que eu me referi, eles dizem respeito, assim, basicamente, quer dizer, ao Mahayana como um todo, ao estudo, à abordagem do budismo Mahayana como um todo, independentemente, assim, das escolas, sejam as escolas tibetanas ou chinesas ou quaisquer outras. Mas já, que aqui o Jisui Zendo, Águas da Compaixão, quer dizer, é um dojo centrado, quer dizer, na perspectiva do Zen Soto, do mestre Dogen. Então, eu acho que é conveniente falar um pouco, né, a respeito do vínculo, né, entre o pensamento de Dogen, a compreensão do budismo em Dogen e o Abhidharma Kosha. Bom, esse é um aspecto assim, extremamente deixado de lado,
Porque como nas primeiras formas da introdução do Zen no Ocidente, né, se engendrou assim, todo um clima, uma espécie de um clima cultural, né, de um profundo anti-intelectualismo, ou seja, qualquer coisa ali associada a pensar, a analisar, quer dizer, passa a ser vista aí quase assim como um obstáculo à iluminação. Então, muitas vezes, quer dizer, dentro desse senso comum, né, o pensamento do Abhidharma Kosha, ele passa quase que ser visto assim como uma antípoda do pensamento do Zen, quase como se fosse um obstáculo à realização da iluminação. Mas e um contraste assim, muito forte com essa perspectiva. Parece-me inescapável dizer que existe um vínculo filosófico extremamente profundo entre o pensamento de Dogen e o Abhidharma Kosha. Bom, eu sou um daqueles que entendem Dogen, pelo menos em termos filosóficos, como sendo um pensador basicamente sautrântica, ou seja, um pensador de uma escola, baseado em uma visão do Abhidharma, né, que enfatiza de uma forma muito radical a impermanência, a instantaneidade dos 5 agregados, dos 4 elementos. Mas é um fato. O pensamento do Abhidharma Kosha atravessa a existência de Dogen praticamente que desde a infância. Bom, talvez possas falar, né, possas fazer alguma crítica das biografias do mestre Dogen, né, como se fosse assim quase que uma espécie de uma hagiografia, uma tentativa assim de absolutizar um patriarca. Mas quase tudo quanto nós sabemos, né, sobre a infância de Dogen nos leva a crer que ele conhecia perfeitamente o Abhidharma Kosha aos 9 anos de idade. Ou seja, uma influência muito forte que ele recebe praticamente assim desde a infância. Bom, existem aí diversos momentos na formação do pensamento de Dogen. O Dogen é um pensador assim extremamente complexo, extremamente ágil na estruturação do seu pensamento. É curioso, né? Porque se vocês pensarem, né, que basta conhecer a língua japonesa ou conhecer o japonês medieval para ler Dogen, vocês vão estar redondamente enganados. Porque como ele passou um tempo considerável na China, eu não vou dizer que ele emprega expressões chinesas, ele usa os recursos expressivos da língua chinesa para desenvolver um tipo de discurso em japonês. Bom, que existem até algumas pessoas que dizem de brincadeira, né, que a forma de escrita dele, aquela agilidade, aquela complexidade da forma de escrever, né, aquilo não seria nem chinês, nem japonês, seria dogenês. Mas é um fato, né, de que com toda essa complexidade, né, com todas essas variações, com todas essas oscilações de percurso que possam ter ocorrido no desenvolvimento do pensamento dele, fato, né, é que a presença do Abhidharma Kosha é alguma coisa que se faz constante em praticamente todos os seus momentos, principalmente no assim chamado Dogen da maturidade, ou seja, do Dogen, do Shobogenzo em 12 fascículos. Bom, aí eu posso colocar alguns exemplos assim bem básicos, bem fundamentais. Primeiro, existe aquele famoso capítulo, né, dentro dos 12 fascículos, o Hotsubo Daishin, o suscitar da mente da iluminação. É um dos meus capítulos favoritos assim, dessa obra, dessa versão do Shobogenzo. E é interessante que logo na primeira página ele se refere à necessidade de suscitar a mente do discernimento. Bom, essa mente do discernimento seja considerada em termos do primeiro capítulo, o Shukekudoko, né? Ou seja, as virtudes da renúncia ao lar, seja considerada em termos, né, desse próprio Hotsubo Daishin. Nós podemos dizer que a mente do discernimento para o Dogen, né, basicamente é a mente que discerne, né, a impermanência e a instantaneidade dos 5 agregados dos 4 elementos. Bom, isso, né,
é importantíssimo por duas razões. Quer dizer, primeiro, dentro do próprio budismo medieval japonês, ou seja, dentro do budismo da Idade Média japonesa, existiam correntes, quer dizer, que favoreciam mais um budismo com tendências laicas, um budismo assim completamente centrado nos leigos, na vida leiga. Mas Dogen, num certo sentido, ele é o representante máximo da tendência oposta, ou seja, de um budismo que enfatiza fortemente o caminho monástico, a importância, a centralidade do caminho monástico. Então é interessante como ele já de saída vai situando que a motivação da renúncia ao mundo, a motivação da renúncia ao lar, seria precisamente, quer dizer, o conhecimento profundo, o discernimento profundo da impermanência, da instantaneidade dos cinco agregados. E esse é um ponto, né, que ele vai bater com muita força e de uma forma muito contínua. Mas o vínculo dele com esse conceito não para por aí. Nesse mesmo capítulo, do suscitar da mente do caminho, ou do suscitar da mente da iluminação, o termo pode ser traduzido de diversas maneiras, ele coloca, né, que essa mente do discernimento, ela não é a mente do caminho, não é a mente, quer dizer, da iluminação, da busca pela iluminação, mas que ela é o fator absolutamente indispensável ao suscitar dessa mente. Ou seja, sem suscitar a mente que discerne profundamente a impermanência, a instantaneidade dos cinco agregados, é impossível suscitar o bodhicitta, a mente propriamente do caminho. Bom, e um dado final, né, que aponta para a importância do Abhidharmakosha, das categorias do Abhidharmakosha no pensamento de Dogen. É precisamente a distinção que aparece entre os 4 dhyānas, ou seja, as 4 absorções meditativas, e os 4 estágios do caminho. E também um capítulo dessa mesma obra chamado, quer dizer, o Shizen Biku, quer dizer, o bico dos 4 dhyānas. Quer dizer, a temática principal desse capítulo, ela gira em torno de um bico, quer dizer, de um monge budista, que confundiu erradamente os 4 níveis da absorção meditativa com os 4 estágios da iluminação. Bom, isso vai ter consequências muito profundas no pensamento de Dogen, mas é desnecessário dizer que a forma como ele distingue, né, os 4 níveis da absorção meditativa, né, como sendo essencialmente, quer dizer, dharmas mundanos, fatores mundanos do caminho, dos 4 estágios da iluminação. Bom, essa distinção, a base dessa distinção, praticamente toda está radicada, né, em alguma coisa que deriva do Abhidharmakosha. Então, nós podemos insistir aqui que a compreensão, quer dizer, de pelo menos alguns aspectos básicos do Abhidharmakosha é essencial para a compreensão do pensamento de Dogen. Bom, dito isso, nós vamos falar um pouco agora, né, sobre o que é o Abhidharmakosha. O que é o Abhidharma, o que é o Abhidharmakosha. Não vamos entrar muito a fundo, porque a respeito do conteúdo, né, nós vamos desenvolver esses tópicos a partir de amanhã. Mas para entender primeiro o que é o Abhidharmakosha, nós temos que aprender o que é o Abhidharma. E a partir daí, né, nós temos uma chance, por assim dizer, de reprisar os conceitos de base que aparecem aqui no nosso Sangaku Sesshin. Então, existem várias formas, né, de expressar os fatores do caminho budista. A primeira dessas formas é precisamente o Sangaku, ou seja, os 3 aprendizados. Os 3 aprendizados, da forma como eles são entendidos tradicionalmente no budismo, eles implicam primeiro nos preceitos, ou seja, no Vinaya. Então, no caso, por exemplo, aqui do Sotoshu, né, por exemplo, nos 16 preceitos de Bodhisattva, quer dizer, comuns, quer dizer, aos leigos e aos monges,
isso difere em outras tradições. Bom, existe o conceito também da absorção meditativa, do dhyana, que seriam aqueles diversos graus, quer dizer, de absorção da mente em si mesmo, incluindo aí os 4 dhyanas, os 8 samapatis, quer dizer, todos esses graus. Por fim, possivelmente o mais importante de todos, mas que também é um fator que dificilmente se realiza, possivelmente não se realiza, onde não estão presentes os outros 2 fatores, seria a sabedoria ou discernimento, ou prajna, quer dizer, em sânscrito. Bom, nós vamos ter bastante chance, né, bastante possibilidade de tratar do que seja esse prajna, quer dizer, durante o nosso Sangaku Sesshin. Mas já que nós estamos falando de prajna ou de sabedoria, existe aí uma outra divisão assim, importante, seria o conceito das 3 sabedorias. E esse conceito é curioso, eu me lembro. Quando eu era muito, muito jovem, alguns kalpas atrás, vocês me olham do jeito que eu sou hoje em dia, vocês devem perceber, né, que a coisa vai longe. Alguns milhões de kalpas atrás, quando eu era muito jovem, no Rio de Janeiro, acontecia, quer dizer, de todo fim de semana, eu ouvia as palestras de um monge Theravada muito erudito, chamado Shantibhadra Thera, que ensinava do Rio de Janeiro na época. Eu passei vários anos assistindo as palestras dele no final de semana. E é interessante, porque Shantibhadra Thera, bom, todo monge assim, eu acho, mas ele tinha alguns temas assim da predileção dele. E um dos temas prediletos, que ele praticamente repassava em ou seja, as palestras dele tinham uma característica curiosa. Que como ele era além de ser um monge tremendamente erudito, era uma figura assim prodigiosamente inteligente. Eu me lembro assim, Shantibhadra Thera é uma figura, né, que eu me lembro dele assim com foi uma presença muito forte na minha vida. Mas um desses temas, ou seja, as palestras dele no fim de semana, né, eram quase sempre mais ou menos iguais. Ele dificilmente mudava os tópicos, estava quase sempre falando da mesma coisa. Mas como ele explicava muito bem, falava com muita profundidade, né, dificilmente a gente tinha do que se queixar. Mas eu me lembro, né, que ele se referia assim, com tanta frequência, né, com tanta assiduidade, esse conceito das 3 sabedorias, né, do ouvir, da reflexão e do cultivo. Eu me lembro que uma vez, né, eu estava no Japão, já faziam quase que uns 10 anos que eu já estava no Japão. Já tinha até esquecido que existe um país na América Latina chamado Brasil. Se me perguntassem onde é, possivelmente não saberia responder. Mas que houve um momento na minha experiência no Japão, né, que eu estava atravessando uma crise de vida assim, extremamente violenta, daquelas assim, de matar, de arrasar. E a resposta que me veio a essa crise, né, começou a vir lá do fundo da memória, né, todos esses discursos que Shantibhadra Thera desenvolvia sobre o tópico das 3 sabedorias. A força que aquilo começou a ter, né, durante essa crise que eu atravessei foi tão grande, que aí é que eu percebi, né, quer dizer, a importância do ouvir, da memória, de manter sempre em mente, quer dizer, certos fatores básicos do aprendizado. Mas resumindo, as 3 sabedorias seriam basicamente o seguinte. Primeiro, existiria a sabedoria do ouvir, que é aquela sabedoria que deriva, né, daquela nossa postura, né, de aprender a ouvir com abertura, ouvir com atenção, estar plenamente atento no ato de ouvir, se manter numa postura permeável aos ensinamentos. Essa é uma postura tão básica, tão fundamental, né, que nós poderíamos dizer que dificilmente nós desenvolvemos algum vínculo com o caminho budista, né, sem passar por essa experiência. Pela experiência de ouvir o ensinamento com o máximo de atenção e de abertura. Agora, essa primeira sabedoria, ela é fundamental. Todo o nosso encontro com o Dharma, né, sempre tem seu início por aí, ouvindo assim, no sentido mais amplo possível.
incluindo aí todos os aspectos, né, em que nós nos deixamos permear, influenciar por alguma coisa que nos vem de fora. Mas, se nós formos perguntar se essa sabedoria do ouvir, né, se ela é autossuficiente, se ela consegue planificar o caminho por si mesma, então a resposta vai ter que necessariamente ser negativa. Para que os ensinamentos, quer dizer, tenham alguma realidade na nossa vida, na nossa prática, se impõe necessariamente, né, a sabedoria da reflexão. A reflexão aí, no caso, é ter clareza dos tópicos que foram ensinados, pensar, refletir profundamente sobre cada um deles, avaliar as diversas possibilidades, as diversas formas de pensar, analisar, quer dizer, onde possa existir algum problema, alguma dificuldade de compreensão. E esse é um processo, né, de extrema importância no nosso aprendizado. Bom, a sabedoria da reflexão, ela tem uma importância decisiva e fundamental, porque é através dela que nós percorremos os chamados fatores mundanos do caminho. Inclusive, vai ser através dela, né, que nós vamos chegar nos supremos dharmas mundanos e possivelmente até mesmo adentrar o caminho da visão, ou seja, o primeiro estágio supramundano. Mas, se nós formos fazer a mesma pergunta, certamente essa sabedoria é fundamental, ela tem uma importância decisiva, não dá nem para cogitar de realizar o caminho budista sem passar profundamente por essa sabedoria da reflexão. Mas nós vamos colocar a mesma questão. Se essa sabedoria ela é suficiente em si mesma, então novamente nós seremos obrigados a ouvir negativa. Mas negativa no seguinte sentido: através da sabedoria da reflexão é possível atravessar todos os estágios mundanos do caminho, realizar os supremos dharmas mundanos, adentrar o caminho da visão. Ou seja, é possível se situar em uma condição, quer dizer, em que nós estamos inevitavelmente direcionados para a iluminação final. Mas no que diz respeito, né, a esse intervalo, né, entre o estabelecimento no caminho da visão e a iluminação final, se interpõe aí um fator que é precisamente a terceira das três sabedorias, que é a sabedoria do cultivo. Ou seja, a sabedoria do cultivo aí diz respeito principalmente à prática da meditação. Ou seja, a todo aquele conjunto de fatores que, associados à sabedoria do ouvir, da reflexão, nos vai possibilitar superar todos os fatores da continuidade do samsara, usando em outros termos, todas as assim chamadas negatividades. Bom, para terminar essa primeira sessão, então, primeiro, o budismo ele pode não se completar apenas com o ato de ouvir, mas certamente, quer dizer, ele se inicia através desse mesmo ato. O grande problema, né, é ouvirmos o quê? Aí, a resposta assim, clássica, normativa, seria ouvir o ensinamento. E ouvir o ensinamento seria basicamente ouvir o ensinamento do Tripitaka, quer dizer, dos 3/6 que constituem o ensinamento. Bom, daí nós já podemos fazer um link com o Abhidharma Kosha. Os 3/6, ou Tripitaka, né? Quer dizer, essa classificação varia um pouco de acordo com as diversas tradições, mas em princípio, primeiro seria o Sutra Pitaka. Ou seja, os sutras, por exemplo, nós lemos aqui o Sutra do Coração, estudamos aí uma série de textos de sutras. Então, o sutra, no caso, né, seriam os discursos do Buda direcionados aos seres sensíveis, mas que na maior parte dos casos são expressos em uma linguagem cotidiana ou coloquial.
Então, geralmente, quer dizer, bom, existem diversos formatos dos sutras. Mas aquele formato clássico é que o Buda começa com aquele relato famoso, né? O Buda estava em tal e tal cidade, acompanhado de tantos e tantos e tantos bhikkhus. Em um determinado momento, alguém lhe perguntou, venerado pelo mundo. Ou seja, o Buda ouve uma questão, é colocada uma questão qualquer para ele. Então ele responde essa questão e desenvolve o tópico, a temática do sutra. Embora muitos sutras tenham ou possam ter um conteúdo filosófico ou teórico muito profundo, de um modo geral, o desenrolar dos acontecimentos, o tipo de discurso que o Buda adota é essencialmente coloquial. É um discurso assim cotidiano, que passa aí pela nossa forma de pensar cotidiana. Segundo membro do Tripitaka, o Vinaya Pitaka, é basicamente, quer dizer, o Pitaka que trata dos preceitos. Eu me lembro, eu conheci professores no Japão, né, que eram especialistas acadêmicos no Vinaya Pitaka. Né. Dificilmente eles aconselhavam os estudantes que estudassem esse tipo de coisa. Diziam, Vinaya Pitaka é muito chato. É coisa que dá tédio. Eu conheci alguns professores que diziam isso, mas de um modo geral, né, seria interessante ou não interessante, ele basicamente, quer dizer, é o Pitaka que trabalha, né, com todos, por assim dizer, com todos os costumes da ordem budista, os costumes da vida monástica budista. Bom, um outro amigo meu me dizia, né, Vinaya Pitaka parece os autos de um processo. Lembra um pouco. Sim, porque como Vinaya Pitaka ele tinha que lidar com os conflitos dentro da sangha, e não eram poucos. Então, tinham que se criar normas processuais para superar os conflitos. Então, grande parte do conteúdo que aparece no Vinaya Pitaka, né, quer dizer, assemelha-se profundamente com os autos de um processo. Eu acredito que aqueles que têm formação jurídica, como parece ser o caso de algumas pessoas, talvez se tornem bons estudiosos desse Pitaka. Bom, dito isso, aí talvez eu seja um pouco egocêntrico nesse ponto, né? Mas vamos para o terceiro dos Pitakas, que é o que eu mais gosto, que eu mais tenho prazer de ler, que é o famoso Abhidharma Pitaka. Esse é uma delícia. Eu nunca conheci um professor japonês que dissesse que o estudo do Abhidharma era chato. Na pior das hipóteses, ele pode dar dor de cabeça. E dá. Mas chato, tedioso, né? Isso. E é engraçado. Geralmente, o pessoal que lida com. Eu tenho acho que praticamente todos os grandes especialistas de Abhidharma no Japão. Né? Otani Nobuchio, Miyashita Seiki, Noriaki Hakamaya, Kato Junsho. Quase todos meus são amigos próximos. É interessante, né? Porque a turma que lida com a Abhidharma Pitaka geralmente é um pessoal muito apaixonado. É um pessoal assim, muito intenso na sua forma de pensar. Quando tomam cerveja, então são terríveis. Bom, mas o que importa aí é que o Abhidharma Pitaka, né, ele é um estilo de pensamento, de expressão. Ele pode até trabalhar com os mesmos tópicos que aparecem nos sutras, mas ele trabalha através de uma linguagem analítica, conceitual. É um tipo de linguagem especial, de uma linguagem técnica, que, por assim dizer, expulsa completamente toda referência coloquial. Então, no Abhidharma, dificilmente você vai encontrar, porque o Buda estava rodeado de tantos monges, aí a cortesã tal lhe fez tal pergunta. Esse papo dificilmente aparece. E vai aparecer o que são os 5 agregados. A definição do agregado da forma, que tem tal e tal e tal característica. Realmente, é um texto que talvez dá a impressão de ser uma coisa criada para pessoas meio loucas mesmo. Para gente que é louco bastante para gostar dessas coisas. Mas ele tem essa característica. Ou seja, é o estudo assim, mais analítico, mais filosófico do budismo. E ele sempre trabalha com categorias extremamente abstratas, que se elas não forem dominadas suficientemente, tornam o texto praticamente ininteligível. Agora, na verdade,
Quando nós falamos de Abhidharma, de Abhidharma Pitaka, né, isso não significa um texto em particular, é um gênero. Então vamos comparar com a literatura. Vamos supor que existem os romances da vida pessoal e os romances, por exemplo, de época. São dois tipos literários. O Abhidharma Pitaka seria uma espécie de, vamos supor, como um romance de época em contraste com outros estilos. Então, você fala romance de época, você tem muitas obras completamente diferentes, mas que obedecem a certas características em comum. Então, a literatura do Abhidharma, né, é um troço gigantesco. Por exemplo, se vocês forem pegar o Abhidharma em Pali, os conceitos básicos, o estilo básico é semelhante ao que nós estudamos na China, no Japão, no Tibete. Só que os textos são outros, a literatura é outra. Bom, é a mesma coisa, por exemplo, no caso, por exemplo, do Abhidharma Sarvastivada, ou Sautrantika. Quer dizer, que são textos completamente diferentes daqueles que você vai encontrar em Pali, na tradição Theravada, mas que obedecem a essas coordenadas de serem textos analíticos, filosóficos, que usam uma linguagem especial, uma linguagem técnica, que não é nada cotidiana. Bom, dentre esses diversos textos, vai existir um texto chamado Abhidharma Kosha, de um autor chamado Vasubandhu, que ele vai ter, na história da escolástica budista, ele vai ter uma importância tão grande, por exemplo, quanto a Suma Teológica no cristianismo, na escolástica cristã. Que vai ser um texto decisivo, que a partir de um determinado momento histórico, né, já na própria Índia, né, ele passa a ser o texto de Abhidharma por definição. Por exemplo, na universidade famosa, Universidade de Nalanda, o estudo do Abhidharma era quase todo centrado no Abhidharma Kosha. Isso, né, tem uma importância assim, bastante grande. Bom, resumindo algumas coisas, alguns dados, alguns tópicos, antes de entrar em uma breve descrição do que é essa obra chamada Abhidharma Kosha. Vejam bem, é engraçado. Acho isso notável, principalmente, né, quando a gente vê aquelas discussões no Facebook. O pessoal começa a perguntar, o que é o Tripitaka? Quantos são os livros que tem no Tripitaka? É engraçado, como se fossem respostas óbvias, de coisas que todo mundo já entende, já está cansado de saber. Bom, quando, na verdade, se nós formos olhar sob uma perspectiva um pouco mais histórica, naquele momento nebuloso, né, onde começam a se formar as diversas escolas budistas, né, geralmente se fala da existência de 18 escolas budistas, antes do desenvolvimento do Mahayana. Mahayana vem bem depois dessa conversa toda. Bom, então a gente pensar por aí, né, 18 escolas com características completamente diferentes, né, isso significa, né, que na Índia da época deviam existir pelo menos 18 Tripitakas. Cada uma tinha um seu. Eu me lembro, uma conversa, por exemplo, um debate que aparece na obra da minha especialidade, o Satyasiddhi Sastra. Né? O autor do Satyasiddhi Sastra está debatendo com os Pudgalavadins, com os defensores do conceito de Pudgala. Aí eles os Pudgalavadins apresentam uma série de sutras, como demonstração, quer dizer, do ponto de vista deles. Aí o Harivarma, ele reage, esses sutras são todos espúrios, eles existem só no seu Tripitaka. Ou seja, a ideia de que existissem textos que fossem completamente auto-evidentes, aceitos por todas as escolas, em termos do budismo indiano mais antigo, é absolutamente fantástica. Mas aí eu vou ser um pouco radical, porque já a partir do ano passado, na minha dissertação na Ampof, eu já coloquei claramente que sempre que eu falo da escola Sarvastivada na terceira pessoa, eu tenho a sensação de que eu estou mentindo, que eu estou enganando as pessoas, que eu estou sendo um vigarista. Bom, eu praticamente me declarei em pleno Ampof, lá em Curitiba, né? Talvez eu seja o último dos Sarvastivadins.
Ou seja, os caras que eram bons mesmo na coisa, né? Que apareceram em duas regiões do norte da Índia, né? Gandhara e Caxemira. Ou seja, os nossos antepassados, os Sarvastivadins, que esses caras, em termos de Abhidharmas, eram fortes mesmo. Desculpe o entusiasmo. Eu sempre fico emocionado quando eu falo nesses assuntos. Bom, o Abhidharma da escola Sarvastivada, ele tinha tendências básicas, fundamentais. Existiam os Sarvastivadins de Gandhara. Gandhara é uma região interessante na história do budismo, né? Ela já foi uma região, já foi parte do Império Persa, já foi parte também do Império Helênico de Alexandre o Grande. Inclusive foi em Gandhara, né, que se começou a criar, quer dizer, a imagem do Buda em forma humana, e aí em grande parte pela influência da arte grega. E Gandhara, entre outras coisas, né, também é a região onde, através do contato com uma série de tribos mongóis, que o budismo começa a ultrapassar as fronteiras indianas e a se tornar uma religião mundial. Bom, o budismo tibetano todo, em última instância, deriva daí, praticamente. Bom, então nós temos, né, a escola Sarvastivada de Gandhara, e nós temos uma outra escola Sarvastivada, que é a pessoa mais linha dura, que eram os Sarvastivadins de Caxemira. Bom, e existiu uma rivalidade durante vários séculos entre essas escolas. Bom, por assim dizer, se vocês forem comparar com um jogo de futebol, a bola começa com Gandhara, mas aí de repente a retranca de Caxemira é forte, a coisa ficava sempre oscilando para lá e para cá. Vasubandhu, né? Ele tem uma característica, né? Que ele nasce próximo de Gandhara, ele praticamente se forma na tradição de Gandhara. Por alguma razão ele não satisfaz muito com isso. Ele vai até Caxemira, aprende longamente o pensamento Sarvastivada de Caxemira. Ele retorna para Gandhara e, por assim dizer, ele escreve uma obra que seria uma espécie de uma síntese dos pontos de vista dessas duas escolas. Essa obra é o Abhidharma Kosha, obra escrita por volta do século IV da era cristã. E é uma obra curiosa, né? Se vocês pensarem que podem ler o Abhidharma Kosha literalmente, vocês vão bater com a cabeça na parede bravo. Porque existe uma diferença estrutural na obra. Que ela é composta, quer dizer, primeiro de versos relativamente breves, que são acompanhados por uma exegese relativamente longa. Bom, os versos extremamente ortodoxos. Dificilmente um Sarvastivadin dos mais ortodoxos conseguiria encontrar uma falha que fosse nos versos. Mas os comentários, né? Aí você encontra frequentemente críticas a esse ponto de vista. Críticas até que a literatura especializada se diz, né, que Vasubandhu ele tinha uma expressão irônica. Aquilo. No sentido, será que é assim mesmo? Será que esses caras estão certos mesmo? No sentido de ironizar o ponto de vista dito ortodoxo. Mas independentemente, né? Como é que se dessas confusões todas? O fato, né, é que com o passar do tempo, o Abhidharma Kosha ele vai se tornando na obra mais decisiva, mais importante no Abhidharma indiano, na história do Abhidharma indiano. Bom, vocês já devem saber, na famosa universidade de Nalanda, né, a partir de um determinado momento, ou seja, pós-Vasubandhu, nós temos Vasubandhu, que ao que consta, ele foi abade de Nalanda. Depois vem toda aquela pleiade de figuras gigantescas, o Dignaga, Dharmakirti, os lógicos e outros. Ou seja, praticamente toda a vertente do Abhidharma e da lógica em Nalanda vai ser dominada por Vasubandhu. Mas é uma coisa notável, né, que essa tradição tenha se tornado quase unânime, tanto na Ásia Central, ou seja, Tibete, Mongólia, Sikkim, Butão, todos esses países, como no Extremo Oriente, como é o caso da China, do Japão, da Coreia e em grande parte do próprio Vietnã. É uma coisa que chama a atenção.
e que me faz pensar cada vez mais, né, na importância até formal dessa obra para o estudo do budismo, incluindo aí o estudo do budismo Mahayana. Bom, vou terminar a palestra de hoje só com uma breve descrição da estrutura e dos capítulos dessa obra. Descrição muito breve. Nós poderíamos dizer, né, que o Abhidharmakosha ele consiste de 9 capítulos, divididos em 4 sessões básicas. 4 sessões. A primeira parte vai incluir, né, os 2 primeiros capítulos. O que são esses 2 primeiros capítulos? Os 2 primeiros capítulos do Abhidharmakosha, eles vão discutir os diversos dharmas, as diversas categorias dos dharmas, dharma no caso, vou fazer um breve esclarecimento para evitar equívocos. Geralmente, nós ouvimos muito o termo dharma associado às religiões indianas. A dharma ele pode ter diversos sentidos, diversos significados, de acordo com os contextos. Então, por exemplo, na literatura védica mais antiga, dharma pode significar lei cósmica, princípio cósmico. Pode significar, por exemplo, digamos, ensinamento. Por exemplo, o ensinamento do Buda, o Buda Dharma. Mas existe, né, ou seja, essas implicações, né, do termo Dharma, enquanto lei cósmica, ou dever, ou justiça, ou ensinamento, ou qualquer coisa do gênero. Isso não tem grande dificuldade de compreensão, quer dizer, que são formas de compreensão que são comuns a praticamente todas as filosofias, todas as religiões da Índia. Mas existe um conceito especificamente budista de Dharma, que não é compartilhado por nenhuma outra religião, por nenhuma outra escola filosófica indiana, que é o Dharma, entendido rigorosamente no sentido do Abhidharma, enquanto os diversos objetos de análise. E aí é que nós podemos adentrar a questão dos 2 primeiros capítulos. Esses 2 primeiros capítulos, todos eles são gigantescos, então são extremamente detalhados. Não tenham ilusão que vocês possam entender muito disso, assim, só por saber das categorias. Poderíamos dizer o seguinte: o primeiro capítulo do Abhidharmakosha pertence a essa primeira sessão. Ele vai, por assim dizer, defender uma tese. Que todos os dharmas ditos condicionados, ou seja, os dharmas submetidos às causas e condições, eles podem ser enquadrados em categorias como os 5 agregados, as 12 entradas, as 18 esferas. Isso vai estar claro. Então, entre outras coisas, o primeiro capítulo do Abhidharmakosha, ele vai nos falar de 4 categorias de dharmas. Isso vocês procurem manter sempre em mente, porque são categorias que vão aparecer sempre na literatura budista, ou na escolástica budista. Primeiro, são os chamados dharmas condicionados, quer dizer, em sânscrito, sânscrita dharmas, ou dharmas construídos, dharmas compostos, que são precisamente todos aqueles dharmas, né, que surgem e desaparecem numa relação de causalidade ou de causas e condições. Existe uma segunda categoria, que são os chamados dharmas incondicionados. Bom, no caso da escola Sarvastivada ou do Abhidharmakosha, são apenas 3 esses dharmas, e seriam o espaço vazio. É meio esquisito, né, dizer que o espaço vazio é incondicionado. É incondicionado no sentido de como tudo se situa dentro do espaço, ele não se opõe a nada. Bom, tem pessoas que acham essa categoria meio suspeita, eu confesso que eu sou uma delas, mas deixa para lá porque nós ainda estamos descrevendo a coisa. Bom, segundo, né, o mais importante, efeitos práticos, talvez seja o único importante, é a extinção devida ao conhecimento. Ou seja, seria a extinção de cada um dos fatores
da continuidade do samsara em função, quer dizer, do prajna, do discernimento correto. Esse é o mais importante, que é o único que tem um vínculo direto com a nossa prática. E existe o terceiro dos dharmas incondicionados, ou seja, desses dharmas que estariam para além das relações de causas e condições. É uma categoria, né? Só um Sarvastivadin poderia pensar um troço desse. As outras escolas nem arranham, né, nesse tipo de papo. Seriam, como é que se diria? Seria a extinção não devida ao conhecimento. Ou seja, explicando com clareza, é uma belíssima tese de ficção científica. É uma pena que o Isaac Asimov, essa turma que gosta da ficção científica, nunca estudou o Abhidharma. Porque, olhem bem, dentro da visão clássica do Abhidharma Sarvastivada, o fluxo do tempo, né, ele não vem do passado em direção ao presente, do presente para o futuro, é o contrário. Os dharmas surgem do futuro, quando existem causas e condições apropriadas ao seu surgimento. Um instante de um determinado dharma surge no futuro, ele estaciona por alguns segundos no presente, e aí ele cai no passado. A extinção não devida ao conhecimento seriam aqueles coitadinhos daqueles dharmas, que pelo fato de não terem, que no momento do seu surgimento não existirem causas e condições que pudessem trazê-los para o presente, então são dharmas que permanecem no futuro por toda a eternidade. Como metáfora poética é uma coisa belíssima. Realmente, esses sujeitos não eram fáceis. Agora, tem mais duas categorias, quer dizer, e essas são importantes a nível da prática. Quer dizer, a primeira dos chamados dharmas contaminados, ou ashirava dharmas. Bom, dharma contaminado, ou ashirava dharma, significa aqueles dharmas que estão associados à ignorância, às paixões, aos kleshas. Ou seja, são os dharmas que dão continuidade ao processo do sofrimento do samsara. São os fatores de continuidade do samsara. Bom, por fim, nós teríamos a categoria dos dharmas incontaminados. Bom, no caso do Abhidharma, essa categoria só pode existir em função das extinções ou das desconexões, que seriam precisamente aqueles dharmas dissociados da ignorância, dos kleshas, da continuidade do samsara. Esse aqui é o esquema básico da teoria dos dharmas, no primeiro capítulo dessa primeira sessão. Mas existe um segundo capítulo, que vai ser bem mais complexo, diga-se de passagem, bem mais chato, bem mais difícil de ler, mas que vai mostrar também uma outra subdivisão de dharmas. Vai ser basicamente subdivisão, quer dizer, nos dharmas da forma, nos dharmas da mente, dos dharmas das funções mentais, dos dharmas não mentais e dos dharmas incondicionados. Bom, incondicionados é a categoria comum às duas listas, por assim dizer. Bom, dharma da forma, como o Sarvastivadin sempre dá um jeito de complicar, eu vou omitir o dharma da forma mais difícil de compreender, que é o yoshki, ou seja, a forma não manifesta, troço dificílimo de compreender, que eles associavam com o recebimento dos preceitos, supondo que na literatura Sarvastivada existe alguma coisa que seja fácil de entender. Eu acredito que não exista. Eles gostavam de complicar a coisa mesmo. Mas, resumindo, dharmas da forma, né, seriam basicamente, né, os 5 sentidos e os objetos dos 5 sentidos. Ou seja, tudo que está associado à experiência dos 5 sentidos dos seus objetos seriam os dharmas da forma. E às vezes se complica um pouco falando, por exemplo, dos 4 elementos, das moléculas, dos átomos, como sendo os elementos que comporiam esses dharmas da forma. Dharmas da mente é uma segunda categoria, mas essa já é decisiva, até em termos de prática. Vejam bem, dharmas da forma, por assim dizer, vamos supor, a cor dessa mesa, ela pode ser objeto de um ato de conhecimento, mas ela não é capaz de produzir um instante de conhecimento.
Então, na medida que existe um órgão visual, que existe o contato entre esse órgão, pode surgir uma consciência visual. Mas a cor, por si só, ela não é capaz de provocar um instante de conhecimento. Bom, Shikyo, Vijnana, são basicamente instantes de conhecimento. E aí nós temos, quer dizer, nessa visão do Abhidharma clássico, seriam 6 consciências no essencial. Ou seja, 5 consciências sensoriais, mais a 6ª consciência, que trabalha com os instantes anteriores do fluxo de consciência ou com os conceitos abstratos. Bom, dharmas das funções mentais, que é a 3ª categoria, esses vão ser importantíssimos, principalmente em termos da prática da meditação. Ou seja, seriam todas aquelas funções, por exemplo, desde aquelas funções mais básicas da percepção, que são neutras na sua relação com o caminho. Existiriam aqueles fatores mentais positivos, por exemplo, como a fé, como o discernimento. Existem os fatores mentais que conduzem à continuidade do samsara. Ou seja, todo aquele conjunto de fatores mentais que aparecem a cada instante no nosso fluxo mental, cujo discernimento é essencial, é básico, para que a prática da meditação possa ter algum sucesso. Bom, aí, 4ª categoria. Aliás, sim, aí é outra dessas coisas que só Sarvastivadi inventa. Tinha uma categoria que, a rigor, não existe em nenhuma outra escola, que é a categoria dos chamados dharmas não mentais. Ou seja, conceitos abstratos, num certo sentido. Bom, eu vou explicar, através da categoria mais fácil de entender, por que tem que existir esses dharmas não mentais. Pelo menos dentro da visão Sarvastivada. Bom, a questão basicamente é a seguinte. Os Sarvastivadinos, eles postulavam a existência de... São muitos os dharmas não mentais, mas aqui no caso eu me referia só a 4. De que no processo de surgimento e extinção dos dharmas, necessariamente existem 4 instantes. Seria o instante do surgimento, o instante de uma relativa estabilidade, o instante das mudanças e o instante da extinção. Então, todo Dharma, no processo do seu surgimento e extinção, ele atravessa necessariamente esses 4 instantes. Bom, como tanto os Dharmas da forma como os Dharmas da mente estão sujeitos a esses 4 processos, e eles são identificáveis enquanto objetos de análise, então se deduz que são dharmas que não podem, na sua natureza, ser nem dharmas da forma, nem dharmas da mente. Daí que os Sarvastivadins postulavam, né, essa outra categoria dos dharmas não mentais. Bom, por fim, existe aí uma categoria comum com a primeira subdivisão, que são os dharmas incondicionados, ou seja, aqueles 3 dharmas que não estão sujeitos, né, às causas e condições, à causalidade. Então, com isso, nós fechamos com esses 2 capítulos, com essas 2 categorias, nós fechamos o primeiro capítulo do Abhidharma Kosha, aliás, a primeira sessão do Abhidharma Kosha. Nós podemos entrar na segunda sessão. Segunda sessão do Abhidharma Kosha, ela vai ser composta de 3 capítulos, a saber, do 3º, do 4º, do 5º capítulos. Ela vai trabalhar com aquilo que nós poderíamos chamar a causalidade mundana, ou seja, com a causalidade da continuidade do samsara. Bom, daí que os 3 capítulos básicos dessa sessão vão ser primeiro o Loka Nirdesha, Loka, no caso de existência mundana, ou seja, basicamente, quer dizer, os 3 mundos, do desejo, da forma e do informe, ou 6 caminhos, ou 6 reinos, dos Ashuras, dos Devas, de outros. Ou seja, tudo que está associado à repetição do samsara, da existência mundana,
seria analisado, estudado nesse terceiro capítulo. Quarto capítulo é sobre o karma, sobre como que o karma condiciona a continuidade do samsara. E o quinto capítulo seriam os kleshas, aqueles fatores, como a ignorância, como o ódio, a cobiça e tantos outros, que seriam os fatores mentais que propiciam a continuidade do samsara. Então, esses 3 capítulos, que compõem a segunda seção, eles seriam os capítulos que tratam da causalidade mundana, ou seja, das causas e condições da continuidade do samsara. A terceira seção, acho que vocês já podem ir adivinhando, é o oposto disso. É a seção que vai lidar com a causalidade supramundana. Essa também vai ser dividida em 3 capítulos. Primeiro, que é o 6º capítulo, vai ser o Arya Pudgala Nirdesha, quer dizer, os nobres, ou seja, que os 4 estágios da iluminação, Arya Pudgala, mas que basicamente, quer dizer, vai ser um estudo detalhado daqueles 4 níveis de iluminação, dos 4 caminhos supramundanos. Bom, o 7º capítulo vai ser o Prajna Nirdesha, sobre as diversas sabedorias, diversas formas de discernimento, que é, por assim dizer, o fator supramundano por definição. Por fim, o 8º capítulo, Dhyana Nirdesha, quer dizer, o capítulo que trata das absorções meditativas. Ou seja, nós temos aí os quatro níveis de iluminação como sendo o caminho supramundano, e os 2 fatores que proporcionam, quer dizer, a realização desse caminho, que seriam a sabedoria e os kleshas. Bom, aí existe uma 4ª seção, que é composta de um único capítulo, que é o famoso, Pudgala Nirdesha, ou seja, a refutação do Pudgala. É um ponto importante. Que existiam, dentro do ponto de vista Sarvastivadin, um bando de malucos, sem a menor dúvida, existia uma escola muito forte na região de Gandhara, chamados Pudgalavadins, onde existiam os Samitias, uma série de outros grupos, todos eles sujeitos altamente suspeitos. Mas que eles defendiam que existia alguma coisa que não era bem um Atman, alguma coisa que surgia em dependência dos agregados, mas que era algo mais que os agregados, que eles chamavam de Pudgala, de pessoa. Bom, 9º capítulo. Bom, falando curto e grosso, é o pau que o Vasubandhu vai dar nesses caras. E ele é extremamente impiedoso na forma de proceder. O Vasubandhu, quando argumentava, quando era para arrasar, ele arrasava mesmo. Tem uma tradução dele para o inglês, feita por aquele grande estudioso soviético, o Shcherbakoi. Vale a pena dar uma lidinha. É uma delícia de texto. Ou seja, calcula-se que como os Pudgalavadins tinham uma influência muito forte em Gandhara, então se impunha para Vasubandhu a refutação desse ponto de vista. Bom, isso é basicamente o que eu tinha a dizer hoje como introdução. Então podemos conversar um pouco, se for o caso. Muitos comentários. Tira o pino de cima. Professor, quanto ao... O senhor falou sobre a reflexão leva a gente até certo ponto, né, dentro do caminho, mas para atingir a iluminação é necessário a meditação. O senhor pode falar um pouco mais sobre essa reflexão? Não, isso, veja bem, não é questão de atingir a iluminação. Se nós formos pensar que a iluminação, como ela é entendida no budismo clássico, principalmente pelos Sarvastivadins, ela tem 4 estágios, os 4 estágios supramundanos.
O primeiro você realiza pela reflexão. Você pode até combinar a reflexão com a prática dos dhyanas, no sentido assim, de focalizar a mente. Mas basicamente, quer dizer, a entrada no caminho da visão, ela se dá pela sabedoria da reflexão. Isso é fácil de demonstrar. O grande problema é que com a entrada do caminho da visão, você teria realizado o primeiro estágio da iluminação, por assim dizer. Alguns fatores da continuidade do samsara estariam abolidos, eliminados, mas permanece uma quantidade grande de fatores extremamente poderosos. Então, nesse sentido, para poder avançar desse primeiro estágio até a condição de um arahat, ou seja, da iluminação completa e perfeita, seria necessário combinar toda essa reflexão com a prática da meditação. Que é interessante, porque dentro dessa visão budista mais antiga, no momento que você adentra verdadeiramente o caminho da visão, o que você tinha para aprender em termos teóricos, você praticamente já aprendeu tudo. Vamos supor, as 4 nobres verdades. Você adentrando o caminho da visão, você entendeu o básico das 4 nobres verdades sem nenhum equívoco. O grande problema é que para eliminar todos os kleshas é necessário empregar reiteradamente essas mesmas 4 nobres verdades até eliminar o último dos kleshas. Então nós poderíamos dizer que a entrada desses 4 estágios, a entrada no primeiro deles, depende essencialmente da sabedoria da reflexão. Mas que os outros 3, eles dependem da sabedoria do cultivo. Principalmente do cultivo na sua combinação com a reflexão. Ou seja, quer dizer, a sabedoria da reflexão ela é suficiente para adentrar o caminho, mas ela por si não completa o caminho. Essa é a visão mais clássica. Obrigado. Então, e essa questão do Pudgala, ele era um Atman, não era um Atman, ele dá uma existência. Eu sempre, quando eu leio esses textos ligados ao Pudgala, eu sempre tenho aquela sensação, era uma teoria, quer dizer, que desagradava os dois lados e apanhava dos dois. Veja bem, a rigor, o Pudgala não é um Atman, porque ele é alguma coisa que surge dependente dos agregados. Ele não pode existir independentemente dos agregados. Bom, em última instância, quer dizer, ele também teria um fim na realização do Nirvana final, do Parinirvana, pelo menos teoricamente. Mas, ao mesmo tempo, ele pretende ser uma unidade, ou de alguma coisa que só existe a partir dos agregados, mas que é mais do que os agregados. Então, no fundo, é uma tentativa de, mesmo pressupondo impermanência, conceber a mente humana como sendo uma unidade. Porque para o Abhidharma ortodoxo, a existência humana ela não é só impermanente, ela é múltipla. Você nunca fala, por exemplo, de consciência no singular. Sempre são 6 consciências. Agora, existe, quer dizer, a tendência Pudgalavadinha, no sentido de atribuir uma unidade a alguma coisa que só pode ser múltipla. Daí a dificuldade. Então, quer dizer, eles não convenciam os budistas ortodoxos, porque além da impermanência dos 5 agregados, existe o problema da multiplicidade das consciências. O ser humano é sempre entendido como uma multiplicidade. E também não convenciam os hindus ortodoxos, porque o Pudgala era um Atman meio fraquinho. Eles ficavam numa situação difícil. Bom,
Diz aquele historiador do budismo chinês, o Lu Zheng. Lu Zheng, ele fez uma análise histórica. Ele dizia, por exemplo, que comparativamente às outras escolas budistas, comparado com as outras escolas budistas, a maioria dos adeptos dos Pudgalavadins eram da casta dos Vaishyas, ou seja, dos comerciantes. Bom, diz ele de uma forma um pouco jocosa, por exemplo, a questão da nota promissória. Se não tiver um sujeito unitário para pagar, uma coisa que não é convincente. Você constata assim, a existência muito forte, né, de um vínculo entre os Vaishyas e os Pudgalavadins. Eu não sei qual era a base social do Vasubandhu, ele não fala nada a respeito, mas... Obrigado. Isso parece para mim um pouco estranho o 9º capítulo Sim, ser uma refutação. sim. Porque para mim eu tenho a impressão assim, que o último capítulo deveria ser uma conclusão de todo o tratado, assim, que resumisse o que fosse o desfecho para qual os outros aí essa aí é uma refutação de uma outra teoria. Bom, você pode talvez compreender como uma espécie de um apêndice. Um apêndice explicado. Não está escrito aí, apêndice. Eu nem sei se na literatura indiana clássica você tem esse conceito de apêndice, apêndice 1, apêndice 2. Mas talvez possa ser compreendido dessa maneira. Ou seja, um tópico, alguma coisa que não entra nos tópicos básicos de discussão, mas pressupondo que Gandhara estava cheio de Pudgalavadins e que a presença dessa forma de pensar era um obstáculo à realização do caminho. Então se impunha um apêndice a respeito desses caras chamados Pudgalavadins. Eu me lembro, né, uma vez quando eu dava aula em São Paulo, né, eu tinha uma aluna, ela sentia uma profunda compaixão pelos Pudgalavadins. Sempre que eu explicava os argumentos do Vasubandhu, depois coitadinhos dos Pudgalavadins. Mas é isso. Quer dizer, se nós formos pensar em termos conteúdo, que veja bem, uma coisa é o estilo do formato literário que nós estamos acostumados. Outra coisa é o estilo literário da língua sânscrita, principalmente do budismo. Muitas vezes ele sai desse nosso senso comum. Mas é isso. Que eles pegaram, por exemplo, o Bodhicharya Vatara, o 9º capítulo é o mais profundo, né? É da sabedoria. Né? Sim. Sim, mas o que você está querendo dizer com isso? Essa ideia assim da estrutura da obra, assim, de vai falando, abordando o Bodhicharya Vatara, vai abordando as paramitas e vai indo cada vez mais profundo, né? E a Abhidharma Kosh tem essa outra estrutura que tem esse apêndice no final, né? Então seria a conclusão dele seria no 6º, 7º e 8º, então seria Você pode entender assim, à medida, por assim dizer, que o 6º, 7º e 8º são a resposta do problema. Não sei como liquidar esse tal de samsara. Bom, mas veja bem, existe aí uma diferença de estruturação básica. Uma coisa é quando se estrutura um tratado, um texto, com base, por exemplo, nas 4 nobres verdades, com base, por exemplo, nos 4 estágios da iluminação. Outra coisa é quando se estrutura em cima dos 6 parâmetros.
Pela estrutura lógica dos 6 paramitas, a sabedoria tem que vir no fim mesmo. E aí, porque no budismo indiano, principalmente, tudo é organizado em função de tópicos, de esquemas de tópicos. Então, se você escreve um tratado sobre os 6 paramitas, aí é perfeitamente natural, né, que o aspecto mais profundo venha no fim. Não, Shantideva ele tem um estilo muito próprio. Se você for pensar, né, se for comparar com o estilo da escolástica medieval, a linguagem dele é impressionantemente pessoal. Não sei se o Vasubandhu tinha algum diário, mas as coisas que o Shantideva escreve, possivelmente o Vasubandhu só escreveria no diário. Agora, os Sarvastivadins mais antigos são muito piores que os Vasubandhu nesse sentido. Muito, muito mais radicais. Eu não acredito que um Sarvastivadin possa ter um diário. Mas é isso, quer dizer, no caso do Bodhisattva tem essa característica. Olha, é engraçado, né? Existe uma versão chinesa do Bodhisattva. A obra é praticamente idêntica. Só que é engraçado, é uma obra atribuída a Nagarjuna e que a estruturação dos capítulos obedece de uma forma ainda mais rigorosa à estrutura dos 6 paramitas. É muito interessante essa versão chinesa do Bodhisattva. Mais alguma pergunta, comentário? Tinha sobre o mestre Dogen. Aos 9 anos já. É dito que ele já estava lendo chinês aos 3 anos de idade. Né? Bom, é um estilo, né? É um estilo de escrita que nós poderíamos chamar de hagiográfico, uma espécie de uma biografia de santos, de coisa assim. Agora, independente da veracidade, uma coisa que se percebe é o seguinte: Dogen ele tem diversos tipos de escritos. Ele tem aquelas coisas que ele escreve logo que ele retorna ao Japão. Depois já tem a tentativa de criar o primeiro Shobogenzo, que é bem mais rebuscado, bem mais difícil de ler. Tem a obra final, que seria o Shobogenzo em 12 fascículos. Tem uma série de oscilações temáticas nesse intervalo. Agora, é interessante. Ele pode enfatizar mais ou menos, mas tem certos conceitos básicos do Abhidharmakosha que estão presentes em praticamente todos os instantes. E aí, principalmente, essa noção da impermanência, da instantaneidade dos 5 agregados, é uma coisa que ficou gravada no interior dele de uma forma tal que não tinha mais como tirar. E é interessante que isso vai estar presente o tempo todo na obra dele, mas vai se manifestar de uma forma extremamente forte, bem mais forte, nos últimos anos de vida. A expressão, quer dizer, essa expressão da impermanência, da instantaneidade dos 5 agregados, nos últimos anos de vida do Dogen é inacreditavelmente forte. Bom, isso, em última instância, né, são temas, né, que na vida dele vêm via Abhidharmakosha. Então, daí que
Eu tenho um colega no Japão, uma pessoa bem mais jovem do que eu, entre outras coisas também um grande especialista no budismo tibetano, um rapaz chamado Shimomuro Kakudon. Bom, é interessante. Eu tenho um artigo dele. É um estudo detalhado da relação de Dogen, né, com a Abhidharma Sautrantika. Ele mostra, por exemplo, a teoria das sementes, a compreensão do karma, do renascimento a partir da teoria das sementes, a importância do conceito da impermanência, da instantaneidade dos agregados. São coisas que ele pode enfatizar de uma forma mais contundente nos seus últimos anos, mas que atravessam praticamente toda a obra. Então, nesse sentido, você pode entender Dogen sob diversas perspectivas. Mas eu não tenho praticamente dúvida nenhuma que esse Dogen foi entendido no contexto da filosofia budista. Ele era basicamente um adepto do Abhidharma Sautrantika. Ou seja, do estilo Sautrantika que aparece no Abhidharma Kosha. Até mesmo, por exemplo, no Udi, quer dizer, aquele capítulo sobre o tempo. Gostei da tua cara. Apavorante aquele capítulo. Uma coisa apavorosa. Bom, no Udi, ele usa muito aquela expressão de que não é que a lenha se torne cinzas. Existe a lenha, existe as cinzas. Bom, eu fui deparar em um determinado momento da minha vida. Existe esse outro tratado Sautrantika, né, que foi a base das minhas teses de mestrado, doutorado no Japão, o Satyasiddhi Sastra. Eu pude constatar, né, que em alguns capítulos do Satyasiddhi Sastra, essa temática não só aparece, mas empregando os mesmos ideogramas que o Dogen emprega. Então, nesse sentido, eu não tenho dúvida que a influência do Abhidharma Kosha é a mais decisiva, mas eu sinto até traços do pensamento do Satyasiddhi Sastra. Agora, é curioso, por exemplo, no Ocidente se fala muito, o Zen não diz nada sobre o karma, o renascimento. Você não concorda com o meu ponto de vista? Você é um herege. Você é indigno dos Budas e patriarcas. O karma e o renascimento existem sim, seu gato esquisito. A prova disso é que você renasceu com o gato. Não adianta me dar dentada. Não adianta reagir dando dentada. Mas, de todo o budismo da Idade Média japonesa, quem mostra a convicção mais forte no karma e no renascimento é Dogen. Então, é importante repensar determinados conceitos. Agora, não karma e renascimento numa visão genérica. E quando ele escreve filosoficamente, praticamente tudo, né, vem dessa visão do Abhidharma Kosha, ou da visão Sautrantika em geral. Não é? Sim. Uma curiosidade. O senhor comentou da influência helênica sobre a representação de Buda em forma humana artisticamente, né? E posterior a essa influência helênica, como havia representações artísticas de Buda, sem ser essa influência? Não, que olha bem, se nós formos dividir antes e depois, antes da influência helênica não existia o hábito de representar o Buda em forma humana. O Buda podia ser representado pela roda dos 8 raios, podia ser representado por uma pegada no solo, na areia. Existiam diversas formas de representar o Buda, mas essa imagem do Buda que a gente conhece é uma coisa que era praticamente inexistente antes da influência helênica. Agora, a partir do momento que, principalmente nessa região de Gandhara,
que surge o Buda em forma humana, tudo que vem depois é variação de estilos. Quer dizer, os tibetanos, os chineses, os coreanos, vão criar diversos estilos. Às vezes até em uma mesma cultura, de acordo com a época, né? Vão existir diferentes formas de representar o Buda. Mas não é um exagero dizer que na origem de todas essas formas artísticas existe uma influência helênica. Eles eram representados por simbologias diversas, né? Sim. Alguma coisa representante, né? Exato. Não, inclusive, nós paramos pouco para pensar nisso. Porque, por exemplo, em termos literários, são poucas fontes. Por exemplo, o Milinda Panha, aquele famoso Diálogos com o Rei Milinda, seria uma das poucas obras representativas no caso. Mas, a partir do momento, por exemplo, que o Império Alexandrino anexa a região de Gandhara e as regiões periféricas a Gandhara, surge na época aquilo que se chama de cultura greco-búdica. Por exemplo, já foram encontrados ruínas de templos budistas no Afeganistão, em que os devas cultuados eram os Zeus, Palas Atenas e outros. Eu estava Zeus, Palas Atena, Hermes, essa turma toda fazendo gachô pro Buda. Às vezes eu penso que eu gostaria de construir um templo assim. É, interessante. Então, quer dizer, inegavelmente, existia uma influência mútua entre o budismo e a cultura grega. Nossa, Aí. gato curioso. Interessante. Se continuar assim, você não renasce na condição humana tão cedo. Fica bonzinho. Mas é isso. Então, quer dizer, não é de se admirar, porque realmente existiu. Ou talvez tenha existido até mais de uma forma de cultura greco-búdica. Professor, o que é a instantaneidade dos agregados? Veja, dentro da visão do Abhidharma, sempre existia aquela tendência a pensar a unidade mínima dos eventos. Então, por exemplo, a unidade mínima de espaço seria o parumano, ou seja, o átomo, a molécula. A unidade mínima de tempo seria o kshana, o instante. Agora, o conceito de kshana existe tanto entre os Sarvastivadins quanto os Sautrantikas. Mas existe uma diferença aí. Que, olha, kshana, a concepção de kshana Sarvastivada é mais lenta, por assim dizer. Então, cada dharma no processo do seu surgimento e extinção passaria por 4 instantes do surgimento, estabilidade, mudança e extinção. E como na visão sautrântica, os instantes são extremamente rápidos, se pensa que é impossível separar nessas 4 fases. Daí Kshanikavada, a doutrina dos instantes. E isso, num certo sentido, no contexto empregado por Dogen, por assim dizer, vem a calhar. Porque no momento que nós sentimos essa instantaneidade radical, né, dos 5 agregados, dos 4 elementos, isso suscita, quer dizer, uma aspiração muito mais forte da renúncia ao lar, da renúncia ao mundo. Para assim dizer, a instantaneidade sautrântica é uma teoria de kshanas muito mais rápidos.
Por exemplo, no budismo tibetano se fala daqueles dois tipos, né, Impermanência grosseiro e isso, sutil. grosseiro e sutil. Então, por exemplo, enquanto estou refletindo, a minha vida vai terminar em um determinado momento, vai chegar o momento da minha morte, que é imprevisível, aquelas meditações sobre a mortalidade da condição humana. Então, basicamente, você está meditando sobre a impermanência grosseira, sobre algum evento que vai se dar em cada instante, que vai se dar em um instante futuro. Agora, dentro dessa visão sautrântica, Kshanikavada é basicamente a impermanência sutil. Então, na verdade, os agregados estão se agregando e desagregando a cada instante. Você não precisa supor esse momento final. Eu diria mesmo, a importância que se dá, quer dizer, esse conceito da impermanência sutil no budismo tibetano, em grande parte é um resultado da influência sautrântica. E essa instantaneidade seria uma característica básica dos dharmas. Isso. Ou seja, todos os dharmas seriam instantâneos. E aí, por exemplo, eu me referi aqui àquela distinção entre dharmas condicionados e dharmas incondicionados. No caso Sarvastivada, né, o conceito de dharmas incondicionados é importante, no sentido que seria aquela instância onde se daria a extinção final. No caso sautrântica, existe pelo menos uma tendência muito forte a negar a existência dos dharmas incondicionados. Todos os dharmas seriam condicionados e instantâneos. Então, a divergência nesse ponto vai longe. Ou seja, todos os dharmas seriam, por definição, impermanentes e instantâneos. Quer dizer, daí que é possível dizer, né, que se nós formos pensar em termos das 4 escolas do budismo indiano, pelo menos da forma como o budismo tibetano entende, seriam os Vaibhashikas, os Sautrânticas, os Yogacharyas, os Madhyamakas. A visão mais radical da impermanência é possivelmente a sautrântica. E isso está ligado à concepção da instantaneidade. Até o roll cake é impermanente. Não é? Certo? Agora, isso tem um lado de visão filosófica, mas também tem uma dimensão fortemente ligada à prática. Que realmente, se você considera a impermanência sob esse prisma, a urgência da prática se torna muito mais forte. Por quê? Por quê? Veja bem, a impermanência Sarvastivada é uma impermanência mais lenta. Surge, para um pouquinho, aí começa a mudar, aí pum, acaba. Sautrântica, não para. Então, o sentimento que você tem da sua própria impermanência se torna muito mais intenso. Será que eu estou errado? Acho que tá certo. Bom, daí, né, todas essas categorias do Abhidharma, né, elas são importantes para o estudo do budismo como um todo. Mas que, no caso de Dogen, né, esse problema da impermanência e da instantaneidade adquire uma dimensão central. Por um lado, é quase impossível entender Dogen como um filósofo sem essa referência. Filosoficamente falando, quer dizer, você praticamente joga de lado tudo que ele teria de mais importante. Mas isso também está fortemente vinculado à visão da prática.
Mais alguma pergunta, comentário? Então vamos para uns 10 minutos de zazen para encerrar o dia de hoje. 10 minutos de zazen. Pode desligar a câmera?